Seja muito bem-vindo à aula 2 do nosso workshop de bioquímica. E se você está comigo desde ontem, você já viu que a gente já falou tudo sobre a química das biomoléculas. E na aula de ontem, a gente finalizou dizendo sobre o ATP, né? De que forma o nosso organismo produz ATP. Por que o ATP é importante? Então, vamos descobrir hoje? Vamos descobrir como que a gente consegue tirar energia dos carboidratos, lipídios e proteínas para nós sintetizarmos ATP. Então, na aula de hoje, a gente vai entender as vias metabólicas. E amanhã nós vamos aplicar a bioquímica na prática, certo? Então, vamos lá. A aula de hoje, entendendo as vias metabólicas. Primeiro, o que são vias metabólicas? Vamos lá. Vias metabólicas nada mais são, né, que sequências de reações químicas que acontecem dentro do nosso organismo visando algum objetivo. Então, o que a gente vai estudar aqui? A formação de energia, a formação de ATP. Então, vias metabólicas são reações químicas em que as proteínas, os carboidratos, os lipídios vão passar, porque não é só uma reação, são várias. Então, é uma via metabólica, são várias reações químicas que essas biomoléculas vão passar para conseguir sintetizar ATP, sintetizar energia ou armazenar energia. Então, nessa aula de hoje, a gente vai entender a lógica por trás das biomoléculas, a lógica por trás das vias metabólicas, de que forma o nosso organismo consegue sintetizar ATP. Qual é a lógica energética por trás das vias metabólicas? É isso que a gente vai ver hoje, certo? Então, fica aí comigo até o final, já pega o seu caderno, já pega a sua caneta e vamos lá. Olha só, de onde a gente obtém energia? Nós obtemos energia da nossa alimentação. Então, a nossa alimentação fornece energia. Essa energia ela pode ter dois caminhos. Nós podemos usar essa energia e formar ATP, ou nós podemos estocar e armazenar essa energia. Como que eu sei se eu vou usar ou se eu vou estocar? Primeiramente, você sempre vai estar usando, porque para você respirar, para você viver, para você falar, você tem que usar ATP. Então, você sempre vai usar. Mas a gente não vai excretar essa energia que sobra. Se a gente consumir mais energia do que a gente precisa para fazer essas ações, nós vamos começar a estocar, a armazenar. De que forma? De carboidrato, como o glicogênio que a gente viu na aula passada, de lipídio, né, lá no nosso tecido adiposo. Por que a gente vai engordando? Porque a gente vai estocando essa energia. O nosso corpo não sabe quando vai comer de novo. Então, a gente usa a energia extra que veio da alimentação e estoca. Porque vai que um dia eu preciso usar essa energia. Vai que um dia eu não como. Vai que um dia eu tô passando fome. Certo? Então, todos os momentos nós vamos estar usando e formando ATP. Porém, se a gente consumir mais do que a gente gasta, a gente também vai estocar e armazenar. Beleza? Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre isso? Olha só, para a gente estudar as vias metabólicas, a gente precisa entender um pouquinho sobre estado metabólico. O que é o estado metabólico? Nosso corpo ele passa por alguns estresses, né? Como é o caso do jejum. O jejum é um estado metabólico, eu estou em jejum. Isso muda totalmente as vias metabólicas da bioquímica. Se eu estou no meu estado metabólico alimentado, né? Se eu acabei de comer, isso muda totalmente as vias metabólicas do meu organismo. Então, em jejum ou em alimentado, nós vamos estar fazendo vias diferentes, vias que buscam coisas diferentes. Em jejum, tem como em jejum, estocar energia? Não, né? Porque que energia que está vindo? Se eu já estou em jejum, ou seja, eu não estou adquirindo energia da alimentação, eu vou estar produzindo estoque de energia? Não, eu estou em jejum, entende? Beleza, se eu estou no meu estado alimentado, consumir ali bastante comida, né? Consumir as comidas necessárias para eu viver. Eu posso estocar? Posso. Se eu estiver consumindo mais do que eu preciso, eu posso estocar. Ou eu posso estar restaurando aquele estoque que eu degradei. Então, o estado metabólico, jejum e alimentado, é muito importante a gente entender ele, porque é ele que nos dá a lógica da bioquímica.
É ele que nos diz se nós vamos estar degradando ou formando glicogênio. Nós vamos estar degradando ou sintetizando lipídio para nós armazenarmos. Então, entende que faz um sentido? Se eu não estiver comendo, como que eu vou sintetizar estoque? Pelo contrário, se eu estou em jejum, eu vou estar degradando o meu estoque. Porque já que eu não estou obtendo energia da alimentação, eu preciso obter energia do estoque que eu fiz anteriormente. Entende? Então, olha só. Em jejum, nós temos vias de degradação de estoques. De estoques de quê? De estoques de energia. Então, em jejum, eu tenho degradação do glicogênio, eu tenho degradação de lipídios, certo? E eu sempre estarei usando ATP. Então, eu sempre vou estar fazendo ATP, sintetizando ATP. Por que isso, gente? É o seguinte. Algumas células, elas vão estar sempre usando energia e outras células vão estar visando a degradação do estoque. Então, por exemplo, lá no nosso fígado, que eu falei para vocês ontem, que o fígado ele tem glicogênio. Né? Fígado e músculo tem glicogênio. O que era o glicogênio? Nosso estoque de glicose. Quando a gente está em jejum, nós vamos degradar esse estoque para fornecer glicose para a nossa corrente sanguínea, para o nosso cérebro usar, para os nossos eritrócitos usar. Então, entendam o seguinte, em jejum, meu fígado está degradando o estoque, mas o meu cérebro e a minha célula vermelha, os meus eritrócitos, estão usando energia. Entende? Então, por mais que eu esteja em jejum, eu estou degradando o estoque, mas outras células estão fazendo as vias de uso de energia, por exemplo, a glicólise. Entendem? Então, olha só, quando a gente está no estado alimentado, é diferente. O meu estado alimentado, eu vou continuar usando energia, sempre. Entendem que a gente precisa usar energia o tempo todo, né? Eu, para falar aqui, eu estou tendo que usar energia. Para mover minha mão, eu estou usando energia. Então, as minhas células, elas estão sempre fazendo reações para usar energia, para sintetizarem ATP. Mas, se eu estou em jejum alimentado, eu posso degradar estoque de energia ou eu posso formar estoque de energia. Se eu consumo ali mais carboidrato, mais proteína e mais lipídio do que eu preciso para usar como energia, eu vou formar estoques. Meu corpo não sabe quando vai comer de novo, então ele vai estocar o que ele puder de energia. E ele estoca na forma de glicogênio ou na forma do tecido adiposo, certo? Então, entende que tem uma lógica? Não faz sentido eu fazer quebra do glicogênio, ou seja, quebra do meu estoque se eu estou alimentado. Não faz sentido eu formar glicogênio se eu estou em jejum. Da onde está vindo essa energia se eu estou em jejum? Não tem como, eu não tenho energia para sintetizar estoque. Entende a lógica por trás da bioquímica? Então é isso que eu quero que vocês saiam dessa aula entendendo. Às vezes você não entende passo a passo da via, mas você precisa entender quando ela ocorre. Ela ocorre quando a pessoa está em jejum ou ela ocorre quando a pessoa está em estado alimentado? E é isso que eu quero que vocês entendam. A lógica, né? Bom, então se eu estou em jejum, não tem de onde tirar energia. Então não vou estar formando estoque. Pelo contrário, eu vou estar degradando o estoque que eu já formei quando eu estava no estado alimentado. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos pensar como que é feita a nossa formação de estoque quando nós estamos no nosso estado alimentado. Se nós estamos no nosso estado alimentado, estamos sobrando energia, né? Tem energia vindo da alimentação, essa energia está sobrando, então vamos formar estoque, certo? Vamos formar estoque para nosso instinto de sobrevivência mesmo. Essa energia sobrando, a gente pode então fazer o que com ela? Formar glicogênio, que é o nosso estoque de carboidrato. Essa síntese do glicogênio, ela acontece lá no fígado e no músculo. Então, só o fígado e músculo tem carboidrato, tem glicogênio ali, tá? Se a gente continuar tendo energia sobrando, nós vamos começar a sintetizar triglicerídeos. O que são os triglicerídeos, né? Os triglicerídeos são os lipídios em que a gente armazena. Esses lipídios, eles estão presentes lá no nosso tecido adiposo, que é dessa forma de triglicerídeo que a gente armazena energia. Então, são triglicerídeos
são formados quando a gente tem energia sobrando, certo? Se a gente consome mais ainda, né, mais do que gastamos, o próprio carboidrato da nossa alimentação pode ser usado para sintetizar triglicerídeos, tá? E é por isso que a pessoa que come muito doce, ela vai engordando, né? Então, por quê? Porque os carboidratos da alimentação conseguem formar triglicerídeos para nós estocarmos ali no tecido adiposo. Beleza, então nós temos estoque de carboidrato igual ao glicogênio, temos estoque de lipídios. E proteína? Temos estoque de proteína? Não temos estoque de proteína, né? A proteína, para nós, não é usada como estoque de energia, tá? Nós temos proteínas com várias funções, como a gente falou na aula ontem, está ali presente nas nossas fibras musculares, mas não tem estoque de proteína. Né? No estado alimentado, a gente não sintetiza um estoque de proteína, certo? Então, a gente vai secretar, na verdade, excretar, né, toda a proteína em excesso. Em vez de a gente armazenar ali como os lipídios, a gente armazena na forma de triglicerídeos e como os carboidratos, a gente armazena na forma de glicogênio, as proteínas a gente excreta aquilo que a gente consome em excesso. E olha só como que é feita a síntese do glicogênio, né? Então, a gente viu lá que eu tenho energia sobrando, então eu posso armazenar, eu posso estocar essa energia. E uma das energias da forma com que a gente estoca, é o glicogênio. Então, como acontece essa síntese do glicogênio? Nós temos as glicoses, né? Todo o carboidrato que a gente consumir, gente, independente se é lactose, se é sacarose, se é amido, independente, todos eles vão formar glicose, tá? Todos eles vão para a mesma via da glicose. E aí a glicose, ela tá aqui, ó. No nosso sangue, nas nossas células, que é feito em água, a glicose, ela não fica nessa forma linear aqui. Ela fica nessa forma cíclica, tá? Então, ela fica um ciclo mesmo, beleza? E aí, o que que acontece? Essas glicoses começam a se unir um no outro. Lembra na aula de ontem que eu falei para vocês que os carboidratos, eles têm uma ligação química específica, que é a ligação glicosídica? Então, as glicoses, que aqui também são os nossos tijolinhos da nossa casa, as glicoses começam a se ligar uma na outra por ligação glicosídica, ligou, e no fim formou essa rede aqui, essa casa. Então, a gente usou tijolinhos, usamos cimento aqui, que é a ligação glicosídica que une os nossos tijolinhos, e a gente forma uma estrutura imensa, que é o glicogênio. Então, olha só como que é feito o glicogênio. O glicogênio não é nosso estoque de glicose? Então, o que ele tem que ter? Glicose. E ele tem inúmeras unidades de glicose. E é por isso que é ele que vai ser sintetizado quando a gente está no estado alimentado, né? A gente tem energia sobrando, então vamos armazenar esse glicogênio. E outra forma de energia que a gente tem como estoque é os triglicerídeos, né? Então, como que nós formamos os triglicerídeos? Nós podemos formar triglicerídeos por meio dos lipídios da nossa própria alimentação, então dos ácidos graxos, ou as nossas glicoses em excesso da nossa alimentação, nossos carboidratos em excesso, podem se converter em ácido graxo também, podem se converter em lipídio. Então, tanto o carboidrato como os ácidos graxos, eles são usados para sintetizarmos triglicerídeos. Então, olha só, nós temos aqui essas moléculas e elas vão ser transformadas em triglicerídeos. O que é o triglicerídeo? São 3 ácidos graxos ligados numa molécula de glicerol. Olha só. Isso é a síntese do triglicerídeo. Eu vou usar ácido graxo, vou usar carboidrato também para sintetizar esse estoque. Esse estoque aqui está presente no nosso tecido adiposo, nas nossas gotículas de gordura. Onde que nós temos tecido adiposo? Né? Principalmente na camada subcutânea, né? Então, embaixo da pele a gente tem uma camada de gordura, né? No quadril a gente tem bastante também. Por todo o corpo nós temos estoques, né? Tanto que quando a gente engorda, a gente não engorda só uma parte. A gente engorda todo o nosso corpo, né?
Da mesma forma quando a gente emagrece. Quando a gente emagrece, a gente não emagrece só a panturrilha. A gente emagrece todo o corpo. Só que olha só, eu ainda estou no meu estado alimentado, tá sobrando energia, sintetizei glicogênio, sintetizei triglicerídeos. Só que se eu tô no meu estado alimentado, eu também estou usando energia. Vocês não concordam? Pô, eu preciso falar, eu preciso respirar, eu preciso me movimentar, preciso pensar. Então eu estou usando energia. E como que eu uso energia? Eu pego essa glicose, esse carboidrato, esse lipídio, essa proteína que está vindo da alimentação e transformo esse carboidrato em ATP. Essa via de transformar glicose em ATP é chamado de glicólise. Glicólise, tudo que é lise é quebra. Glicose. Então é uma quebra da glicose para a glicose me dar ATP. É esse ATP que eu uso para falar, para respirar, para me movimentar. Então é dos nutrientes, nesse caso da glicose, do carboidrato, que a gente consegue formar ATP. Então, no meu estado alimentado, eu estou usando energia, ou seja, eu estou gerando ATP e estou gerando estoque, estou fazendo estoque, para que quando eu estiver em jejum, eu use o meu estoque também para sintetizar ATP, certo? Então, aqui eu estou usando energia no estado alimentado. Então, a gente viu, ó, no estado alimentado, a formação dos estoques e o uso da energia. Agora, nós vamos ver o jejum. O que acontece no jejum? Se quando eu estou alimentado, tá sobrando energia e eu sintetizei, fiz um estoque. Se eu estou em jejum, eu vou começar a degradar o meu estoque. Vocês não concordam? Eu vou ter o meu estoque degradado para me fornecer energia agora. Se antes eu armazenei, eu estoquei, opa, agora eu vou usar o meu estoque. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a degradação do estoque, eu vou fazer a quebra do glicogênio. Então, antes eu tinha toda a nossa casa inteira, agora eu vou começar a quebrar até obter os tijolinhos. Para eu obter os tijolinhos, então, se o glicogênio era estoque de glicose e ele vai me dar glicoses, certo? Eu preciso transformar esse glicogênio em glicoses livres. Por isso que chama quebra do glicogênio. E essa via, a gente chama ela de glicogenólise. Lembra que lise era quebra? Glicogênio. Então, glicogenólise é a quebra do glicogênio. Eu estou quebrando, degradando o meu estoque para me fornecer energia, me fornecer ATP depois. E como eu falei para vocês, o nosso glicogênio está estocado somente no fígado e no músculo, certo? Só que só o fígado libera essas glicoses do glicogênio para a corrente sanguínea. A gente fala que o fígado ele é um órgão caridoso, né? Porque ele quebra esse glicogênio e libera as glicoses para todos os tecidos usarem pela corrente sanguínea. Então, o cérebro vai usar, as células vermelhas vão usar, o eritrócito vai usar, o estômago vai usar, todo mundo vai usar. Só que o músculo não. O músculo ele tem glicogênio, só que ele é um órgão egoísta. Ele vai quebrar o glicogênio para só ele usar essas glicoses, certo? Então, ele não libera para a corrente sanguínea, somente o fígado. E por que isso acontece? Porque o fígado ele tem uma reação a mais que o músculo não tem para fornecer essas glicoses no nosso sangue. Então, o músculo ele vai usar, né, muito esse glicogênio quando a gente estiver, por exemplo, fazendo musculação. A gente precisa de glicose para nos fornecer ATP para a gente conseguir fazer a contração muscular. E da onde que vem essa glicose? Vem do nosso estoque de glicogênio, que o nosso músculo está mobilizando ali, degradando e falando, ó, preciso de glicose. Rápido, né? Não está vindo da alimentação, passando pelo sistema digestivo. Não, já está ali dentro do músculo. Então, é rapidinho para ele degradar e já usar essa glicose, entende? Então, o fígado, ele libera glicose para a corrente sanguínea, mas o músculo não. O músculo, ele usa glicose somente para ele mesmo, certo? Então, a gente viu a degradação de estoque no jejum dos carboidratos e agora,
Como que é a degradação do estoque do tecido adiposo, dos lipídios? A gente chama essa reação, né, a via metabólica dos lipídios, de degradação do estoque de lipídio, de beta-oxidação. Então, nós temos lá na nossa gotícula de gordura os triglicerídeos, e os triglicerídeos, eles vão ser quebrados aqui e liberar para nós ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos, eles vão sofrer reações de beta-oxidação para a gente conseguir usar essas moléculas e formar ATP. Então, a gente também degrada esse estoque, essa gotícula de gordura, quando a gente está em jejum, tá? E a gente também tem, quando nós temos um estoque, né, um jejum, na verdade, muito prolongado, ou quando a gente tem uma patologia como a diabetes, a gente também pode degradar as nossas proteínas endógenas. Isso é um problema, né? Então, a pessoa que está emagrecendo sem fazer exercício de musculação mesmo, o que acontece? Ela não está construindo músculo, né? Mas ela tá emagrecendo, então ela tá tendo que tirar energia de vários estoques. Tá tirando energia do glicogênio, tá tirando energia do tecido adiposo. E por que a pessoa que tá emagrecendo sem fazer musculação também perde músculo? Porque ela vai começar a degradar proteína, né, para obter energia. Então, quando a gente está em jejum muito grande, né, ou num déficit calórico muito grande, ou no caso da diabetes, o paciente diabético, ele também tem muita proteólise, né? Proteólise, lise, quebra de proteína. Proteína, né? Então, proteólise é quebra de proteína. E aqui nós temos uma proteína, né? Feita de vários aminoácidos. E essas proteínas vão fornecer para nós aminoácidos. E depois nós vamos usar esses aminoácidos para sintetizar ATP. Então, a proteína endógena, ela não foi feita para dar energia, mas caso precise, o corpo vai usar esses aminoácidos para sintetizar energia também, tá? Independente se eu estou degradando energia, se eu estou degradando estoques, eu também preciso viver. Então, eu estou usando energia. Lá no estado alimentado, a gente estava usando energia também, lembra? Porque eu precisava falar, precisava pensar, precisava me movimentar. Então, eu estava usando energia. Eu estava tirando energia dos carboidratos, lipídios e proteínas e formando ATP. No jejum, a mesma coisa. Eu estou degradando estoques para que outras células, ou eu mesmo, use essas coisas que eu estou formando na degradação do meu estoque para sintetizar ATP. Então, por exemplo, ó, aqui tem as glicoses. O fígado tá lá fazendo a degradação do glicogênio, porque eu tô em jejum, não tá vindo glicose da alimentação. Então, o meu fígado, ele vai liberar o estoque do glicogênio para liberar essas glicoses para mim. Só que essas glicoses vão lá para a corrente sanguínea e o meu cérebro tá fazendo o quê? Pegando essa glicose e transformando em ATP. A minha célula vermelha tá pegando essa glicose e transformando em ATP. Então, pode ser que alguns tecidos estejam degradando os estoques de energia quando a gente está em jejum, né? E isso acontece mesmo. Os nossos tecidos, o fígado, o tecido adiposo, músculo, muitas vezes, estão sendo degradados para liberar para nós esses estoques de energia. Só que os outros tecidos estão pegando essas biomoléculas e usando para formar ATP, porque a gente precisa viver e a gente só vive com ATP. Entende? Então, enquanto uns tecidos estão usando para degradar energia, os outros tecidos estão usando essa energia. Beleza? E esses tecidos que estão degradando, eles também precisam de energia até para conseguir degradar, tá? Então, eles também vão formar ATP. Então, ao mesmo tempo, eles estão degradando o estoque e estão usando a energia. Beleza? Então, olha só. Quando a gente está no nosso estado alimentado, nós temos substratos energéticos em excesso vindo na dieta, né? Então, nós temos energia sobrando. Nós vamos construir reservas desses substratos. Então, nós construímos gordura, glicogênio, proteína. E aí, quando a gente está em jejum, nós vamos oxidar esses estoques. Nós vamos degradar esses estoques porque nós precisamos de energia
Não tá chegando energia da alimentação, tá chegando energia do estoque. Então, tá vendo que tem uma lógica por trás? Não faz sentido eu estocar energia, eu sintetizar glicogênio se eu tô em jejum. Eu tô em jejum, da onde que tá vindo essa energia para eu estocar? Não tá vindo. Então, em jejum, a gente vai fazer degradação de estoques de energia e no estado alimentado, que tem energia chegando, a gente vai sintetizar estoque, certo? E independente se a gente está em jejum ou se a gente está no nosso estado alimentado, nós vamos usar ATP, nós vamos formar ATP, usar energia, porque a gente precisa fazer as nossas células funcionarem. Então, alguns tecidos vão estar fazendo via de degradação de estoque ou síntese, mas todo o organismo vai estar usando essa energia para sintetizar ATP. Vai estar usando os carboidratos, lipídios e proteínas que veio ou da alimentação ou do estoque para sintetizar ATP, certo? E lá, quando a gente estuda essa energia da vida, essa bioenergética, a gente estuda os termos anabolismo e catabolismo. O que é o anabolismo? É quando eu pego moléculas pequenas e formo uma grande. Lembra que eu falei da casa? Então, eu tenho tijolos e com o anabolismo eu vou construir uma casa. Então, eu tenho moléculas pequenas e eu vou construir uma casa. Aqui é como se eu estivesse construindo um glicogênio. Eu pego glicoses, várias glicoses, e construo o glicogênio, construo uma casa. E se eu estou... Agora vamos pensar na lógica, ó. Vamos lá comigo. Se eu estou formando, sintetizando um estoque de energia, você não concorda comigo que tem energia sobrando para eu fazer um estoque? Então eu estou o quê? Alimentado. Estou no estado alimentado. Se eu estou no estado alimentado, está sobrando energia, eu estou formando um estoque, compensa eu gastar um pouquinho de ATP para sintetizar esse estoque, ter esse estoque garantido? Sim. Então, o que acontece? No anabolismo, quando nós estamos construindo moléculas grandes, construindo as nossas reservas, nós gastamos ATP. Mas está tudo bem, porque eu tenho energia sobrando, até porque eu estou construindo um estoque. Entende? Então, a gente investe energia, a gente gasta ATP para conseguir construir uma molécula grande. Agora, o catabolismo é o inverso. O catabolismo é quando eu degrado moléculas grandes para formar moléculas pequenas. Então, se antes eu tinha o glicogênio, que é uma molécula grande, e eu estava construindo por meio do anabolismo, agora eu estou desmontando a minha casa, eu estou destruindo a minha casa. Eu estou degradando o glicogênio, que é uma molécula grande, formando moléculas pequenas. Quando eu faço isso, eu ganho ATP. Quando eu faço isso, eu estou em jejum, né? E em jejum é o quê? Eu preciso obter energia do meu estoque. Então, não está vindo da alimentação. Entende? Então, o que eu preciso mesmo fazer no catabolismo? Ganhar ATP, que é isso que eu quero, que é isso que está me faltando. Entende? Vocês estão conseguindo entender a lógica? Então, a gente tem sempre que observar o estado metabólico. Está em jejum? Está alimentado? Se está em jejum, eu sei quais vias serão feitas. Porque se está em jejum, eu preciso obter energia de onde, se não está vindo da alimentação? Então, nós vamos fazer todas as vias catabólicas, né? Vamos tirar a energia do glicogênio, tirar a energia do tecido adiposo, de proteína. Agora, se eu estou no estado alimentado, beleza, ótimo, chegou a energia da minha alimentação. Então, eu consigo construir grandes coisas com essa energia. Consigo construir grandes estoques. Entende? Então, essa é a lógica por trás das vias metabólicas. A gente consegue entender qual via metabólica vai acontecer pelo estado que ele se encontra, que o indivíduo se encontra. Tá em jejum, tá alimentado, tá com fome, não tá com fome, tá dormindo. Beleza? Então, olha só. O anabolismo há gasto de ATP, né? A gente investe energia que tá sobrando para sintetizar nossos estoques. Então, nós sintetizamos glicogênio, sintetizamos triglicerídeos, sintetizamos proteínas, né? São as 3 formas de estoque que nós temos. Agora, no catabolismo, nós precisamos de ATP. Então, nós vamos ganhar ATP. Quando? Quando nós vamos degradar o glicogênio, quando nós vamos degradar os triglicerídeos,
quando nós vamos degradar as proteínas. Então, isso é o catabolismo. É eu pegar moléculas grandes, transformar, né? Quebrar ela, degradar ela para ela me dar células, me dar moléculas pequenas. E com isso eu ganho ATP. E é isso que eu preciso, porque eu estou degradando estoques e eu preciso de ATP, eu preciso de energia, certo? E quem que regula tudo isso? Se eu estou em jejum, se eu estou alimentado, se eu vou degradar, se eu vou sintetizar, quem que regula? Quem vai falar para mim? Igual eu falei, nossas células não têm olhos, não têm ouvidos, não têm boca para falar, libera o glicogênio. Não tem, né? Então, quem que regula tudo isso? Os hormônios. São os hormônios os nossos reguladores das vias metabólicas, certo? Então, insulina, glucagon, adrenalina, TSH, todos esses são hormônios e muito mais, né? Existem inúmeros hormônios que regulam o nosso metabolismo, que regulam as nossas vias metabólicas, ativam vias metabólicas, inativam vias metabólicas. Se eu estou fazendo a síntese de glicogênio, eu não posso ao mesmo tempo estar fazendo a degradação do glicogênio. Então, hormônios, eles vão ativar a via da síntese e outros vão inibir a via de degradação. Entende? Então, mesma coisa quando eu estou em jejum. Em jejum, eu vou obter energia dos meus lipídios, por exemplo, né? Do glicogênio, dos lipídios. Se eu estou degradando lipídio, eu não posso estar sintetizando lipídio. Não é? Não faz sentido. Então, hormônios vão regular isso. Vão regular se nesse momento eu vou sintetizar ou eu vou degradar. Beleza? Então, era isso na aula de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, né? Tenham esse feeling das vias metabólicas, né? A gente consegue entender qual via metabólica a gente vai fazer sabendo o estado metabólico, né? Sabendo para que uma via serve, né? Se é para obter energia, se é para degradar, se é para sintetizar, se é para armazenar. Então, a gente consegue ter esse feeling, essa lógica aí por trás das vias metabólicas. Então, eu espero de coração que você tenha entendido, né, que as vias metabólicas, elas não são um bicho de 7 cabeças. É só a gente entender por que elas acontecem, certo? Então, eu vejo você amanhã e amanhã nós vamos aplicar bioquímica na prática, tá bom? Espero você lá. Beijos!